Boa tarde, minha gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Para independente do horário que você está acompanhando esse vídeo, né, em pleno outubro, nós vamos gravar hoje. Eu vou falar um pouco sozinho hoje. Hoje é minha vez de falar. Não sei se vou ter o fôlego de falar 1 hora, né? Quase certeza que não. Mas estarei gravando aí um pouquinho falando sobre alguns assuntos ligados à minha pessoa, ok, gente? Então, o nosso canal é focado em conhecimento. Estou buscando, né, novas parcerias. Né? Com certeza agradeço a indicação de vocês, se vocês puderem. E hoje, né, em pleno outubrão, domingão, eu estou gravando dia 3 de outubro de 2021, hein? Como passa rápido. Eu venho falar um pouquinho sobre esse mês, né? Dia dos Professores, nós teremos dia 15 de outubro. Ó, honra minha ser um professor, né? Eu adoro, gente, essa profissão. Eu sou, assim, encantado pela minha profissão. É cansativo, com toda certeza né? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho de onde surgiu a ideia de eu ser professor, ok, gente? Começou em 2013, por aí, mais ou menos aí. 2013, 2014. Eu tive a ideia de ser professor, veja só, de matemática ainda, né? Eu já estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, né? E eu decidi ser professor de matemática. Claro que teve pessoas que me inspiraram para isso, e por que não dizer, né? Se foram professores. Com toda certeza, os professores que eu tive me influenciaram ao longo da minha vida, né? Eu não tinha um rumo correto, né, ainda. Mas no ensino médio eu decidi ser professor de matemática, claro. Hoje em dia nós tiramos um pequeno sarrinho, né? Tipo assim, poxa, você vai ser professor, escolhe outra profissão. Se você é feliz com ela, escolha essa, certo, minha gente? Independente do que vocês pensarem em fazer, né? Se for ou não do nível familiar que vocês têm, ok, gente? Independente da família, dos amigos dizerem para você não, isso daí não é para você. Eu sempre digo uma coisa em sala de aula, e até lembrando agora da nossa primeira conversa com o professor Rodney, né? Eu sempre digo isso. Faça aquilo que você gosta, que sairá bem feito. Claro, né, minha gente? Eu sou professor, eu tento me dedicar ao máximo à minha profissão. Não é aquilo, nossa, que maravilha. Eu sempre digo uma coisa para todos vocês. Não sabemos de tudo, com certeza não sabemos, minha gente. Sempre tenho que buscar atualidades, me atualizar. Eu sempre digo, eu sou uma pessoa jovem ainda, eu tenho 22 anos, faço 23 esse mês, e que honra a minha ser perto do dia do professor, né? Dia 17 de outubro, faço aniversário, bem próximo ao dia do professor. Imagine se fosse no dia do professor, hein? Muitas pessoas podem falar, você tem o dom. Cito Mário Sérgio Cortella, não é dom, você tem que se dedicar, ok? Mário Sérgio Cortella fala isso, que tem muitas pessoas que depois da palestra dele, né, fala assim, você tem o dom da palavra. Que nem dizer, parece que você não se dedicou a nada, né? Tecnicamente se dedica a muitos anos de estudo. Eu ainda estou buscando me aprofundar muito, né, gente, na minha profissão. Eu adoro ser professor de matemática, apesar de muitas dificuldades que encontrei no caminho. Agora eu cito algumas delas, ok, gente? Então, eu comecei lá em 2017, 13 de fevereiro de 2017, lembro bem por causa que foi uma alegria e ao mesmo momento um medo, né? Eu adoro falar isso, assim, que você nunca tá pronto, né? Você nunca tá pronto, com certeza não, mas eu me lembro bem que como eu queria isso, eu busquei isso, gente. Eu saí do ensino médio em 2015. 2016 eu comecei a estudar. Comecei a fazer licenciatura em matemática. Eu me lembro bem uma professora da faculdade falando para mim, vai lá, faz a prova do ACT,
você tem que tentar, e eu com medo, mas sempre querendo arriscar, né? Eu sempre digo uma coisa, eu gosto de arriscar. O não você já tem, né? Com toda certeza o não você sempre vai ter. Mas o sim, busque ele, ok? Então eu busquei esse sim. Fui lá, fiz a prova, estudei e tal. Daí aqui em Santa Catarina você tem, né, provavelmente nos outros estados também, tem o habilitado e o não habilitado. Como eu não tinha diploma, não tinha nada, era meu primeiro ano, não habilitado, você fica bem atrás, né? Eu lembro bem que eu fiquei desempregado, eu trabalhava em um açougue, veja, eu trabalhei em um açougue antes, né? Aí eu fazia faculdade, saía do açougue e ia para a faculdade. Eu me lembro bem que eu fiquei desempregado em dezembro, era começo de dezembro, dia 10 de dezembro, mais ou menos aí. E daí eu ainda fiquei preocupado, claro, mas ainda morava com minha mãe, então não tinha minha família para sustentar, mas eu gosto assim, eu tento buscar responsabilidade para mim, eu gosto do controle, né? Alguns colegas já me falaram isso, nossa, você gosta de ter controle sobre a vida, não sobre a vida, né? Mas eu gosto de ter assim um controle em minhas mãos. Não que isso seja, você briga, você não, eu tento ao máximo ser calmo. Muitas vezes não consigo, assumo, né? Mas não, eu tento. Então, continuando, tô me enrolando só ali. Daí fiz tal, a prova, beleza. Daí lá em dezembro eu me lembro que foi a primeira chamada. Né? Foi a primeira chamada do estado de Santa Catarina. Fui lá, não consegui aula, foi janeiro. Eu não me lembro bem se foi fevereiro de novo. Eu sei que daí dia 13 de fevereiro era uma segunda-feira. Tinha chamado a CTI, eu tava lá. Fui todas elas. Fui. Até eu consegui. A hora que chamaram meu nome, bambeou minha perna. Eu balancei, eu esfriei, fui suando, né? Suar frio. Subindo as escadas, com medo de cair. Sentei na cadeira bem tranquilo. Me falaram assim, você quer uma vaga que vai até dia 24, 22 de fevereiro. Agora eu não lembro ao certo. Eu disse, eu quero. Mesmo que seja uma semana só, uma experiência bem grata, né? Daí eles falaram assim, não, professor, é assim. Você tem a pessoa que estava como efetivo de matemática, ela iria pegar uma licença até o final do ano. Eu disse, opa, melhor ainda, né? Ok, fui na escola, papelado e tal, sem problemas. Quando que eu começava? Eu começava na sexta-feira, eu tinha aula na segunda na sexta. Na sexta-feira eu comecei. Gente do céu, eu não sabia por aonde começar. Fiquei bem perdido, eu acho que é o primeiro dia de emprego na vida da gente, assim, é uma loucura, né? Eu tenho certeza disso, gente. Eu fiquei bem nervoso, eu nem olhava para a cara dos meus alunos. Eu vim do interior de Canoinhas, claro. Eu fui dar aula em Três Barras, era na cidade vizinha. Mas eu fiquei muito nervoso. Meu Deus do céu, eu tremia, gente. Eu sou muito nervoso, eu tremo demais, né? Mas eu pensei, não, eu assumo, né? Eu assumo essa responsabilidade. Eu gostava de ter responsabilidade, como eu já falei. Foram 9 aulas, assim, em fevereiro, que eu comecei a trabalhar, muito gratificante, sabe? Só que eu tinha muito vergonha. Eu nem olhava na cara dos alunos. Eu explicava, eu tava meio assim. Eu nem olhava. Um aluno de um lado e eu no outro. Tinha muita vergonha, né? Só que eu tentava explicar o máximo possível, né? Para sanar as dúvidas, claro. Eu me lembro bem que eu peguei aula no Júlia Zaniolo, onde é minha escola do coração, né? Em 2017 eu peguei aula lá. Fui muito bem acolhido pela direção, pela dona Sônia, pela dona Lilian. A dona Sônia que vai estar na nossa próxima entrevista. Eu gostaria que vocês acompanhem, gente, sobre a administração escolar. Ela vai estar presente. Nós entraremos ao vivo no YouTube no sábado que vem, ok, gente? Dia 9, salvo engano meu. Dia 9 de outubro, ok, gente? Nós estaremos ao vivo. Então daí eu fui lá, peguei as aulas, sou uma pessoa muito querida, né? Ela é assim, sabe? Eu me lembro aí que eu tive uma acolhida tão grande que eu até me emociono às vezes de falar, me arrepia aqui nos outros. E assim, eu daí, tá, beleza, passou o primeiro bimestre, conselho de classe. E o conselho de classe começava a ser participativo em 2017, com a participação dos alunos, né? E
foi onde eu me surpreendi, por causa que os alunos, né, falaram de uma determinada turma, primeiro ano do ensino médio. Não, o professor explica muito bem, ele consegue transmitir, só tem um problema. Ele não olha pra gente. Eu não olhava, gente, só quando eu entrei na outro dia, né, que eu tinha aula nessa turma e tal, eu fiquei olhando, meu Deus, gente, eu tinha uma vergonha tão grande que eu nem olhava na cara dos alunos, eu não olhava mesmo, tinha uma vergonha muito grande, muito grande. E isso tudo depois que eu tinha sofrido o acidente ainda, que agora eu lembrei, agora vem a minha mente, né? Que em março, dia 6 de março, se eu não me engano, eu sofri um acidente de moto. E fiquei 15 dias afastado, voltei de muletinha lá, pá. Mas não perdi a vergonha do mesmo jeito, né? Nunca olhava. E depois desse conselho de classe, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo mesmo, né? E foi onde eu comecei a perder a vergonha. Que eu olhava para eles, eu via eles tipo, ô professor, tal, eles perguntavam, certo, gente? Quando você interage, quando você se dedica à sua aula, eu sempre digo uma coisa assim, eu gosto de brincar. Eu falo algumas coisas assim, brinco um pouquinho, converso com um, converso com outro e tal. E você começa a ver que tem resultado, porque um aluno daqui a pouco, ô professor, outro, ô professor, e vai perguntando, e a gente vai passando a aula que é uma delícia, aquela aula flui, certo? E é uma delícia da aula, vocês não fazem ideia. E de 2018 eu peguei 4 escolas, e uma delas era no interior. Então deu outro desafio, né? Primeiro ano, maior desafio, perder a vergonha. Perdi. Tanto que hoje eu falo assim, eu tenho vergonha, mas eles dizem assim, mas você faz vídeo pro YouTube, professor? Continuo tendo vergonha, porque aqui eu tô sozinho, eu tô com o celular. Mais tarde eu vejo vocês comentando, curtindo, isso é uma grande alegria para mim e eu tô conseguindo perder mais a vergonha ainda, certo? Muito mais. E daí eu fui, né? Então, primeiro ano a vergonha, segundo ano 4 escolas, né? Para quem tinha pego 12 no primeiro ano, no segundo 4 escolas, 32 aulas dadas. Gente do céu, chegou ao final do ano, eu tava mal de vida, porque eu ia, uma das escolas era para quem conhece Canoinhas, era em Marcílio Dias e a outra era no interior, né? Então você tinha que ir de ônibus. Meu Deus, gente do céu, eu não aguentava mais. Não aguentava mais ver o ônibus na minha frente no final do ano. E graças a Deus passou, né? E veio 2019. 2019 consegui ficar em uma escola só, que foi lá no Júlio Zaniolo. Todos os anos que eu trabalho na educação, gente, estão dados a essa escola uma boa porcentagem. Daí 2019 sem problemas, né, gente? O ano correu bem, correu tudo certo. 2020 veio a pandemia, eu perdi algumas aulas, infelizmente. Casei também, veja só, eu casei e tive um filhinho pequenininho, certo? Só que aí entra agora um dos maiores desafios dos nossos professores hoje em dia. Claro, né, gente? Eu sempre falo isso. Sempre. Tem N professores. Professor é uma pessoa que tem que se dedicar, tem que gostar, gente. Ninguém imagina como é dentro de uma sala de aula a não ser o professor. Eu escuto de pessoas fora da sala de aula, infelizmente eu falo isso, familiar, certo? Pessoas que eu nem conheço, mas tenho que escutar, infelizmente, falar, mas vocês trabalham de fevereiro até dezembro. Final do ano vocês estão de férias e tal. Só que vocês não imaginam como é bom pegar essas férias. Porque ninguém tem ideia como é dentro de uma sala de aula. Como que um professor tem que se virar. Eu sempre falo isso. O professor que se dedica, ele cansa. Porque ele anda a sala inteira, ele tira as dúvidas, ele busca o conhecimento. Focado, por isso o nome do canal, gente. Focado em conhecimento, ok? Lá em 2020, né, eu perdi algumas aulas, mas eu fiquei com algumas. E eu dei aula remotamente. E eu pensava assim, poxa, eu sou um professor, eu tenho que me dedicar aos meus alunos. Que eu sei que isso é o futuro do Brasil.
O futuro do Brasil não é esse lixo de política que nós vivemos hoje em dia. É a educação. É o seu filho, é você, aluno que está presente em sala de aula, comigo, independente do professor que você tiver. É a educação que vai levar esse país para frente ou para trás, né? E aí eu digo, às vezes, tem professores que falam assim, é tão bom dar aula porque você trabalha de fevereiro a dezembro. Daí eu encontro a palavra da minha família, às vezes alguns familiares, infelizmente eu escuto isso, e de algumas pessoas fora, né, do meu convívio. Aí se encaixa. O professor fala isso, como é bom trabalhar de fevereiro a dezembro, ainda ter um salário bom, né, ter férias, ter feriado que emenda. Não, aí você não é professor. Você está fazendo um bico como professor. Eu gosto dessa palavra. Você está fazendo um bico como professor. Tem gente que diz que pedreiro faz bico. Professor, pelo que eu vejo, alguns, infelizmente, levam para esse lado. Um bico. Né? Às vezes por isso que a nossa educação é tão descredibilizada. É uma coisa assim, agora até me esqueci a palavra. Tão descredibilizada. Sei lá. Nem eu sei como fala. Mas desacreditada. Nossa educação é tão desacreditada. Né? Por causa que, gente, da onde um professor fala isso? Né? Você se dedica o ano todo. Eu venho pensando assim, você tá melhorando. Eu vejo assim, gente, que eu tive uma evolução a cada ano. Faz 5 anos que eu estou dando aula, vai completar meu 5º ano agora, né? Em 13 de fevereiro de 2022, completa 5 anos que eu estou em sala de aula. E eu vejo que eu melhorei isso aqui. Não cabe na tela do computador, do YouTube, do meu celular, o tamanho ainda que eu posso evoluir, certo, gente? A nossa evolução é constante, deve ser constante, porque os nossos alunos se modificam. Aqui nossos alunos se modificam, vocês alunos se modificam, a família brasileira se modifica. Se nós pararmos no tempo, gente, infelizmente, nós perdemos o controle. Aí eu vejo hoje que eu já não estou no mesmo ritmo dos alunos atuais que eu tenho. Eu tenho muito aluno do 6º, do 7º. Eles já evoluíram mais do que eu. Né? Então eu tenho que correr atrás desse prejuízo. E eu gosto muito de gravar vídeo, gente. É assim por causa disso. Eu gosto de atingir a classe dos alunos, a classe dos professores. Porque nada melhor, gente, do que falar de educação. Falar do tão quão importante ela é para nossas vidas. E falar que a tua dedicação vale um prêmio. O nosso prêmio, gente, não é para agora. Não é para amanhã. É lá daqui 20 anos. Eu vou ver meus alunos daqui 30 anos, talvez. Né? A evolução de um país vai depender da nossa turma agora, vamos dizer assim. Dos alunos atuais, a nossa classe vai depender futuramente. Okay? Então a nossa dedicação é muito importante, porque é o futuro de um país que está em nossas mãos, né? De uma cidade, de um estado e daí sim de um país. Então a nossa dedicação que vai definir o rumo dele. Okay? Se é para o fundo da grota, como diz aquela música, né? No fundo da grota, ou como a águia, como nós conversávamos com o professor Rony, que vai alcançar os voos mais altos. Gente. E é uma coisa assim, eu adoro assistir vídeos assim no YouTube, em qualquer lugar, ok? E eu estava assistindo O Príncipe do Brasil, a monarquia, claro, né? Não queremos que ela volte, não. Mas eu gosto, assim, que era um senhor muito inteligente, era o Príncipe do Brasil. Ele foi numa entrevista com o Danilo Gentili, na SBT. E isso está gravado no YouTube. E ele diz assim, que o país é riquíssimo. O nosso país não tem dimensões assim para se falar o quão grande é a riqueza desse país. O povo é bom. É bom. O problema nosso são os políticos, ok?
Então, nosso problema às vezes não é só os políticos, mas é quem coloca os políticos lá. Nós temos que deixar de lado o nosso jeitinho brasileiro e se dedicar muito mais. Eu vejo hoje em dia alguns alunos, eles nem lerem o problema. Eles nem interpretam mais. Eles só querem que você dê pronto a resposta. Esse país tem que mudar muito ainda, mas muito. E vai depender de nós, professores, falando para a nossa classe, e para os futuros professores, por que não, né? Vai depender de nós, nossa dedicação ao máximo aos alunos, com toda certeza, e vai levar esse país para frente ou não, ok? Então eu queria falar assim, que professor não é um bico, jamais vai ser. O professor tem que se dedicar ao máximo aos estudos. Nós nunca vamos parar, nunca, gente. Estudar, a nossa parte, assim, deixar de estudar, não pode deixar de estudar. Ah, eu sou efetivo. Você vai virar um pré-histórico por ser efetivo? Não. Né, gente, eu gosto de falar assim, estudar é tão bom, é conhecimento, gente, você viaja. Agora falando um pouquinho da nossa segunda entrevista com a minha madrinha, Adriana, né, você navega pelos livros. Ela já escreveu alguns livros, e com certeza você navega entre as palavras. E as palavras são tão boas, tão lindas, que você se dedica àquilo. E eu gosto muito assim, eu não sou de ler, eu não sou muito de ler. Eu gosto de pegar o livro de matemática e fazer conta. Você lê o problema, você interpreta e você faz a conta, já que eu sou um professor de matemática, né, minha gente? Então, às vezes, não é só, eu não gosto de ler. Pega um livro e faz uma conta, né? Hoje nós se prendemos muito ao celular, né? Eu também me dedico muito ao meu celular. Mas eu gosto de levantar cedo e escutar Mário Sérgio Cortella. O que falar desse educador? Sensacional, gente. Vocês têm que escutar uma palestra dele inteira. Às vezes eu fico deu 1h, 17 minutos ontem que eu escutei ele. Como é sensacional escutar ele falar das situações do cotidiano, dos professores, da sociedade. E olha, gente, esse assunto envolve tudo, principalmente a nossa sociedade. Como nós estamos, como ela mudou, por que ela mudou, por que nós professores mudamos, né? Qual é o pensamento que nós temos que ter daqui para frente? Dedicação à profissão, né? Ser professor é tão lindo, gente. Vocês não imaginam assim. Talvez alguns não conheçam esse momento. Você se estressa, com toda certeza, você briga com alguns alunos, porque você quer fazer a correção, que em casa às vezes não tem, né? Você orienta, não é a correção tipo, vou bater, eu vou gritar, não. Você orienta o aluno com palavras, só que a gente não precisa gritar, é só você orientar a pessoa, só você orientar o aluno, ok? Professor, a gente é assim, ele tá em alguns dias não tão bem, né? Porque todos nós temos problemas familiares, com toda certeza, né? Mas nós temos que esquecer. A hora que nós entramos em uma sala de aula, você tem que se esquecer de todos os problemas, todos eles. E eu entro em transe, eu que sou em transe, eu me esqueço de todos eles, porque é assim, gente, começa um aluno a perguntar, ali já foi. O primeiro aluno que pergunta, ele foi embora. Tudo aquela preocupação que você tinha. Claro, você não pode esquecer, não pode. Mas você tem que se dedicar à sua profissão. Por isso que eu digo, faça o que você gosta. Porque aí, meu filho, ninguém te segura. Né? E é tão gratificante ver, às vezes, um sorriso, uma palavra de um aluno. Futuramente, eu sei que eu vou escutar, mas nem sempre eu escuto. Como é bom as suas aulas, professor. Como é bom vir no dia que você está trabalhando aqui. Eu gosto muito de sorrir, infelizmente agora de máscara, não posso tanto. Mas se você ter a correção correta em sala de aula, que você faça ao seu aluno, você pode sorrir. Tem muita gente que diz assim, não, para esse lá não dá para
mostrar os dentes, até eu mesmo falo às vezes. Mas dá, gente, né? Só basta você traçar um caminho correto, uma orientação correta a ele, que com certeza ele vai amar a sua aula. E assim, é outra coisa também que entra nesse assunto, gente, que um sorriso nosso, às vezes pode ser o único que aquele aluno vê o dia inteiro. O pai briga com a mãe, discutem, ou você não tem o pai ou não tem a mãe, mas vive com os avós não dão aquele carinho especial. Então, os nossos alunos, eu sempre digo assim, tem muita gente que diz, trate os alunos como filhos de vocês. Não são nossos filhos, nunca vão ser, nunca. Mas vocês têm que se dedicar a ele, ok? Com toda certeza, vocês têm que dedicar. Não é um filho teu. A educação vem de casa. A educação escolar é totalmente outra. Ok? Você se dedica ao conhecimento daquela matéria específica. Mas muitas das vezes você é um psicólogo, você é um enfermeiro, né? Por que não? Tem muita gente que diz, o salário de vocês está tão grande. Mas vocês já pararam para pensar quais são as profissões que nós formamos? Todas, sem exceções. Sem exceções. Desde um pedreiro passou por nós. Desde um faxineiro. Houve falhas? Sim, sempre vão haver falhas. Mas nós temos que se dedicar para diminuir os erros, diminuir o cânion que existe entre nós e a sociedade. Que com certeza, se nós se dedicarmos à nossa profissão, nós vamos encantar muitos alunos e esses alunos vão estar em nossas mãos e querendo o nosso carinho, a nossa aula e se dedicando ao máximo à sua vida, a vida dele. O que importa é ele seguir o rumo, independente da profissão que ele escolher. Porque ele vai escolher algo que ele goste, gente. Não que ele seja obrigado. Isso não existe mais. Você vai ser isso. Você pode ser o aluno mais inteligente. Se você quiser ir trabalhar num frigorífico, vá. Porque você vai fazer algo bem feito. Ok? E um abraço especial para os alunos, né? E que eles respeitem sempre seus professores. Ok? Independente se ele for ruim, se ele for bom, se ele se dedica ou não. Isso um dia vai melhorar, com toda certeza. Um abraço a todos, minha gente. E curta o vídeo e compartilhe.